Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaile, este é o canal Improvisados na Área e hoje estou aqui novamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda competição do Brasil, competição esta que teve a 16ª rodada já passou, agora a 17ª começa hoje, terça-feira, e a gente vai projetar esta nova rodada que se inicia e também vamos falar aí da rodada que passou, dos jogos que passaram, para a gente ver como que tá a Série B, que vai chegando à metade da sua competição. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal Improvisados na Área, a gente fala bastante semanalmente da Série B do Brasileirão e fala também bastante dos clubes da Série A, o Robson Morelli, o Lucas Almeida estão com a gente e você se inscrevendo no canal não perde nada do nosso conteúdo, legal? Com relação a esse vídeo, se você gostar, deixa um like e interage nos comentários para a gente também bater aquele papo e saber o que você pensa sobre a Série B. Vamos então falar da 16ª rodada, que começou lá na outra semana, na última segunda-feira, o duelo entre Náutico e Ponte Preta. A Ponte Preta foi até o Recife e venceu. Não jogou tão bem o primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo e conseguiu ali a primeira vitória sob o comando do Marcelo Oliveira. O Náutico, que havia reagido na competição, vinha numa sequência legal, já começou uma descendente aí na Série B. É o 6º jogo sem vitória do Náutico e o 5º jogo sem fazer um gol sequer. Náutico que está beirando ali a zona de rebaixamento da Série B. Na terça-feira, mais 2 jogos desta 16ª rodada. O Avaí recebeu o CSA em casa e empate em 1-1. Os dois times acabaram a partida com uma pequena margem ali de 3 jogos sem derrota, então o empate para a estatística das duas equipes neste momento foi bom, porque nenhuma delas perde a 3 rodadas, mas o Avaí veio para o jogo com muitas dificuldades. Veio com 4 jogadores contaminados pela Covid-19, portanto não estiveram presentes, sendo um deles titular, sofreu um pouco também ali para escalar o seu time, o técnico do Avaí, mas o empate em 1-1 acabou sendo um pouco justo pelo que foi a partida dos dois times que começam a pensar, começam a projetar uma entrada no G4 ali no futuro da competição, tanto para Avaí como para CSA. Para fechar a terça-feira, uma vitória surpreendente e importante. O Guarani recebeu o Cuiabá, líder da competição, e conseguiu a sua segunda vitória seguida. O Bugre, que tinha uma dificuldade para vencer dentro da sua casa, dentro do Brinco de Ouro, conseguiu vencer logo o líder da competição, o Cuiabá, que não perdia fazia 8 jogos que não perdia. O Cuiabá que teve um jogador expulso, portanto jogou o segundo tempo com 1 a menos, mas isso não apaga o brilho da vitória do Bugre, que deixa para trás o Z4 da competição e começa também a respirar um pouco mais aliviado na tabela. Agora a gente faz uma pausa na 16ª rodada para a gente falar de 2 jogos atrasados da 4ª e da 9ª rodada que foram disputados na quarta-feira. Portanto, no meio dessa 16ª rodada, no meio da semana, 4 times entraram em campo para cumprir alguns jogos atrasados que tinham e a gente vai falar sobre eles agora. Na quarta-feira, então, esses 2 jogos, a boa vitória do Sampaio Corrêa para cima do Figueirense por 3-0, o jogo adiado da 4ª rodada. O Sampaio Corrêa começou muito mal a Série B, ficou um tempão no Z4 da competição, tinha várias partidas atrasadas, vários casos de Covid-19 no seu elenco, e agora o Sampaio Corrêa conseguiu o título maranhense umas 2 semanas atrás e agora começa a reagir também na Série B, já fica naquela parte intermediária, com 2 jogos a menos do que a maioria do campeonato. Ainda dá para sonhar já com uma possível aproximação no G4. E o Figueirense vem patinando, o Figueirense é muito desfalcado também por causa do Covid. No elenco do Figueirense são 20 jogadores, 20 pessoas entre jogadores e comissão técnica. O técnico Elano é um deles, são 14 jogadores e 6 membros da comissão técnica, para ser preciso, que desfalcam o Figueirense, e aí realmente não aguentou o bom momento do Sampaio Corrêa, perdeu por 3-0 o Figueira. E no outro jogo, o jogo entre CRB e Chapecoense, jogo adiado da 9ª rodada, porque o Figueirense, na ocasião, disputava o título catarinense contra o Brusque, então o Chapecoense paga um dos jogos atrasados pagou, né, na verdade, na quarta-feira.
foi até o estádio de Alagoas e venceu o CRB. Venceu por 1-0, um jogo que marcou um dia importantíssimo para a caminhada da Chapecoense, porque teve também o fico do técnico Humberto Louser, que era dado como certo no Cruzeiro, ele preferiu ficar na Chapecoense neste dia, na quarta-feira, dia em que a Chape ganhou por 1-0, um jogo bem legal, movimentado, apesar do 1-0, Chapecoense foi melhor e venceu por 1-0. Aí voltamos então a falar da 16ª rodada. Vamos para a sexta-feira passada, 2 jogos na sexta-feira passada sem nenhuma vitória dos mandantes. O Botafogo de Ribeirão recebeu o América Mineiro e o Botafogo ali entrou para a estatística de computar a sua terceira derrota seguida na competição, inversamente proporcional ao bom momento do América, que conquista a terceira vitória seguida. Já são 6 jogos sem derrota do América Mineiro, e o primeiro gol do América, um golaço de falta do Toscano, bateu ali sem chance nenhuma para o Darley, goleiro do Botafogo, que acabou encaminhando a vitória do time mineiro. Falando em time mineiro, vamos falar do time mineiro que não está bem na Série B. O Cruzeiro recebeu o Juventude dentro de casa e não conseguiu sair do 0-0. O jogo marcou também uma bela atuação dos 2 goleiros. O Fábio teve destaque no primeiro tempo, pegando um pênalti logo no comecinho do jogo, e no segundo tempo só se ouviu o nome do Marcelo Carné. 2 defesaças, mais outras boas defesas, garantindo o empate do Juventude, o que mostra que o Cruzeiro fez um bom segundo tempo, melhorou na partida, mas não foi suficiente ainda para vencer dentro de casa o Juventude. Jogo esse que contou com uma preleção à distância do Felipão, um telão colocado ali na preleção do Cruzeiro. O Felipão já entrou em contato com seus jogadores, não esteve à beira do gramado, mas já teve ali o primeiro contato com o elenco do Cruzeiro pré-jogo, e agora nessa próxima rodada o Felipão já estará à beira do gramado. No sábado, mais 4 jogos. O empate entre Chapecoense e Vitória 1-1. A boa vitória do Confiança para cima do Oeste. O Oeste, coitado do Oeste, não consegue ganhar de ninguém. Mais uma derrota para a equipe de Barueri. Jogo que contou com um hat-trick do Renan Gorn, atacante do Confiança. Já são 7 jogos sem vitória do Oeste. Para a gente ter uma noção, com 17 minutos de jogo já estava 2-1 para o Confiança. Jogo bem movimentado, bem pegado, bem ligado desde o início. E todos os gols no primeiro tempo. O Confiança fez o terceiro gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Então os 4 gols da partida foram marcados antes dos 35 minutos. Jogo legal, movimentado, que em Confiança consegue dar 3 pontos a mais ali na computação da tabela. Tivemos a boa vitória do CRB, 4-1 para cima do Operário de Ponta Grossa, um segundo tempo muito bom do CRB, com 3 gols, um deles um belo gol do Pablo Diego, o segundo gol do CRB, uma vitória importante também, elástica do CRB para dar um pouco de moral para a sequência do time na competição. Tivemos o empate em 0-0 entre Brasil de Pelotas e Figueirense, uma polêmica no final. O Brasil fez um gol de cabeça no último lance, mas o árbitro deu falta do atacante do Brasil de Pelotas, que ali no último lance disse que ele empurrou o zagueiro. Então o Brasil não conseguiu vencer o Figueirense neste jogo. Como eu disse, o Figueirense muito desfalcado, com 20 pessoas contaminadas com o coronavírus, com o Covid-19, sendo que 14 jogadores e 6 membros da comissão técnica. O Figueirense sofre demais com as peças que sobraram para montar o time titular. E no domingo, complemento da rodada, o Paraná empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, como eu disse, em franca ascensão, já é o 7º jogo sem derrota do Sampaio, são 5 vitórias e 2 empates. E o Paraná, que chegou a ser líder e agora está patinando ali para tentar voltar ao G4. Falando em G4, hoje o G4 da competição conta com o Cuiabá, primeiro colocado, 32 pontos em 16 jogos. O segundo colocado, Chapecoense, segundo colocado com 30 pontos em 15 jogos. Logo na sequência vem o América Mineiro, 29 pontos em 16 jogos. E a Ponte Preta é a quarta colocada, 27 pontos em 16 jogos. O Z4 da competição, todo formado por times que já fizeram 16 jogos na Série B. Figueirense é o 17º com 15 pontos, Botafogo de Ribeirão 18º com 14, o Cruzeiro 19º com 13 pontos, olha o Cruzeiro em vice-lanterna na competição, e Oeste, o pior time da Série B, apenas 7 pontos.
Rodada, como eu falei, começa hoje, às 4h30 da tarde, tem América Mineiro e Brasil de Pelotas. Amanhã, 6 jogos na terça-feira. Não, eu falei tudo errado, vamos tudo de novo. 6 jogos hoje abrem a rodada da Série B. Às 4h30 da tarde tem América Mineiro e Brasil de Pelotas. Às 7h15 da noite, 3 jogos. O CSA recebe o Botafogo de Ribeirão, o Oeste pega o Náutico e o Juventude recebe o Avaí. Um pouquinho mais tarde, às 9h30, 2 bons jogos. A Ponte Preta encara a Chapecoense, portanto o confronto do quarto colocado contra o segundo, um dos melhores jogos da rodada da Série B, e o Cruzeiro viaja até Ponta Grossa para pegar o Operário. Como eu falei, o Felipão estreia hoje à beira do gramado ali para tentar mudar a história do Cruzeiro na Série B. Amanhã, mais 3 jogos, às 4h30 da tarde, o Figueirense recebe o CRB. Às 7 da noite, 2 jogos, Sampaio Corrêa recebe o Confiança e o Cuiabá pega o Paraná. E para fechar a rodada, na quinta-feira, o Vitória recebe o Guarani às 9h30 da noite. Legal? Então este foi mais um vídeo de Série B, uma análise, uma projeção dessa rodada, e a gente volta na sexta-feira para fazer a mesma coisa com a 17ª e a 18ª rodada. Legal? Forte abraço a vocês e até a próxima.